Caralho, como eu sou pós-moderno. Tem uma coisa que eu sou, que eu posso dizer que eu sou pós-moderno. Isso pra bem ou pra mal. Tome isso como xingamento, como elogio. Pouco importa, é muita pós-modernidade. E esse ano foi um ano, assim, bem difícil, inclusive pro canal, né? Vocês estão vendo que tem pouco vídeo. Pelo menos eu consegui ler muito esse ano. E tô tocando minhas pesquisas e ideias pra frente. Eu tô bastante confiante de que eu consegui consolidar uma série de coisas no meu pensamento que estavam, inclusive, me atravancando e me dando muita dificuldade, inclusive, tratada em terapia, de fazer vídeo pro canal. E nesse momento eu me sinto, assim, com a maior parte desses problemas resolvidos. Porque por mais que tenha toda uma questão de tempo, disponibilidade, etc. Eu acho que foi muito mais psicológico do que material as minhas dificuldades esse ano. Estou escrevendo então um livro sobre Foucault, como eu já falei aqui, e eu acho que eu consolidei um pouco melhor as minhas ideias, deixando claro que eu venho me radicalizando como comunista, marxista, nos últimos 3 anos aí, talvez um pouco mais, um pouco menos. Eu sinto que já faz muitos anos, mais de décadas, que eu venho me entendendo cada vez mais como anticapitalista, mas uma série de questões me impediam de dar esse outro passo. Boa parte dessas questões são por conta do enorme informação errada que a gente recebe da mídia burguesa, do liberalismo e da própria educação das universidades, que também é burguesa, mas tem um pouquinho também culpa de como os marxistas tratam uma série de questões que eu tenho problemas e eu vou enfrentar de frente, para ser bem sincero. Especialmente quando a gente vai falar de epistemologia. Eu adoro os escritos do José Paulo Neto, por exemplo, mas eu já vi ele falar muita besteira sobre pós-moderno e isso me irrita um pouco. E por que eu tô refletindo sobre isso? Porque vai vir uma lista de livros que é muito aleatória. Não é alguém que parece que tem um fio condutor de pesquisa e tá forte nesse tema e blá blá blá, mas na verdade tem, tá? Tem, só que é muito difícil fazer sentido e externalizar esse sentido. Então vamos à minha lista de os 10 melhores livros de 2023, que eu acho que eu li eles em 2023, talvez tenha colado aí uma coisa no final de 2022, não sei, mas enfim. Antes de começar essa lista, eu sou o professor Daniel Cidade, queria convidar vocês a se inscreverem no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e puder contribuir com o Apoia-se, aproveitando para agradecer quem já está contribuindo e falar para vocês me seguirem lá em daniel.cidade no Instagram, que eu tô começando a me entender com os vídeos lá e tá rolando vídeo curto, inclusive eu postei um ontem. Então, em 10º lugar, As Portas da Percepção, do Aldous Huxley, o mesmo autor de Admirável Mundo Novo. O que me levou a ler esse livro? Uma sessão de ayahuasca. Eu tomei ayahuasca dia 21 de agosto, foi uma experiência extremamente difícil e dolorosa, no entanto foi muito interessante, foi muito boa. Eu espero tomar em outras vezes, só que eu ainda estou um tanto traumatizado com essa experiência. Uma das primeiras coisas que eu fiz depois de tomar ayahuasca foi ler esse livro então do Aldous Huxley, que não é um livro sobre ayahuasca, tá? É um livro sobre uma experiência psicodélica, foi muito psicodélica a minha experiência com a ayahuasca, foi muito interessante, ampliou muitos horizontes, ampliou muito a percepção. Para quem não sabe, a banda The Doors, inspirada nesse livro, tá? The Doors of Perception, até o filme do The Doors retrata isso e é muito interessante. Porém, o que é As Portas da Percepção? É um intelectual, então, Aldous Huxley, né, o autor de Admirável Mundo Novo, uma obra muito interessante, que tem todo um outro trabalho que a gente não olha, tá? Inclusive, pretendo ler outras coisas dele, comprei o livro Filosofia Perene, comecei a ler, mas acabei me desvirtuando para outras leituras. Esse livro é muito bom porque você tem uma pessoa, não apenas uma pessoa relatando uma experiência, ele tem experiência com peyote, a famosa mescalina. Mescalina é a substância, peyote é o cactus onde se acha a substância que a gente não deveria tomar porque ele está acabando para os indígenas que tomam, e você encontra no cactus São Pedro a mesma substância. Então, se você quiser ter essa experiência, eu recomendo que tome a mescalina pelo cactus São Pedro. E o livro é muito interessante, só que eu não tô fazendo review assim muito aprofundado dos livros, recomendo muito a leitura. Em 9º lugar, A Criação do Patriarcado, que eu acabei comprando porque eu conheço a minha colega, a Carolina Packer no Instagram, que eu recomendo vocês seguirem ela também. Ela produz um monte de conteúdo sobre literatura, sobre feminismo, etc. E ela fez um review desse livro em algum momento, eu acabei comprando e me interessa muito, é muito interessante. Ela faz a história do patriarcado, como surge então o patriarcado, e eu acho que é leitura fundamental para pessoas que estão engajadas politicamente, preocupadas com esse tipo de assunto. Em 8º lugar, Um Discurso
Discursos sobre as Ciências, do Boaventura de Souza Santos. É um livro sobre epistemologia, na verdade são palestras que ele deu. Eu, na verdade, estou relendo. Eu li esse livro em 2013, quando eu entrei no doutorado. O meu orientador, inclusive, que passou numa disciplina. É um livro muito interessante, onde ele fala do paradigma científico que a gente tem, a crise desse paradigma científico e a tentativa que estamos tendo de superar esse paradigma científico. Eu, na verdade, enquanto pós-moderno, defendo que existe a necessidade de superar um paradigma filosófico, enfim, antropológico, que engloba absolutamente tudo e que, na verdade, a gente constrói um paradigma desde Platão até o mecanicismo científico dos dias de hoje e que a gente precisa superar e que, na verdade, a pós-modernidade tem inúmeros vestígios ao longo da história que isso precisa ser melhor trabalhado e que sim, a gente precisa superar esse paradigma não apenas científico, mas eu diria civilizacional, e esse livro, ele é uma baita numa chave pra gente entender. Inclusive, quem viu e gostou do vídeo que eu fiz lá com os aforismos sobre o que bobagem lá da Natália Pasternak, etc., esse livro é leitura obrigatória para quem quiser entender isso. Inclusive, ele vai muito mais além do meu vídeo. Eu já estou revendo uma série de questões que em algum momento eu pretendo escrever sobre elas também, porque assim que eu terminar meu livro de Foucault, eu vou escrever um livro sobre pós-modernidade. Espero que o mundo permita que isso aconteça. Em sétimo lugar, o movimento sofista G.B. Caffert. Assim como os homens nunca contaram a história nem do patriarcado, nem das mulheres direito, lá no Gerda Lerner, que ela vai dizer, não contamos direito a história dos sofistas. Na verdade, a gente tem uma tradição filosófica que toma como dado, toma como verdadeiro a palavra de Platão, que odiava os sofistas. Platão, inclusive, alguém que tinha escravos, né? Os sofistas que não tinham, mas isso fica só para polemizar. Platão, então, odiava os sofistas e fala muito mal deles. E a gente permitiu criar uma imagem acerca dos sofistas que, em momento algum, qualquer ser humano que tenha o mínimo de noção do que é honestidade intelectual aceitaria. E esse é um baita livro pra gente começar a questionar. É um livro simples, é um livro que não se aprofunda no pensamento de cada sofista, até porque é uma tarefa muito difícil, porque sobrou muito pouco do pensamento deles, mas é um livro que, assim, ele faz assim, ó, você não consegue estudar de maneira honesta a história da filosofia sem colocar os sofistas em outro patamar que não o patamar da difamação medíocre que a história da filosofia faz deles. Inclusive, Sócrates era um sofista, fiquem com essa bomba. Em sexto lugar, Lélia Gonzalez, por um feminismo afro-latino-americano, porque é isso aí, feminismo é bom, tem que ser afro, tem que ser latino-americano, não adianta vir com feminismo liberal, não adianta vir com lacração e blá blá blá. A gente tem que ir na fonte, a gente tem que ir ler quem tá estudando, quem estudou pra caralho, quem tem a vivência, quem tá falando da interconexão, né, entre esses vários temas, porque eles estão interconectados. Esse livro é muito bom. A única ressalva que eu faço para esse livro é que você vai se deparar, como ele é uma coletânea de vários artigos, várias falas dela, etc., e ela é uma pessoa que fala muito bem para vários públicos, você vai se deparar com artigos bastante simples e acessíveis e artigos bastante complexos que vão trazer dificuldade para você. Não é uma ressalva no sentido de uma crítica nem nada, é estilo dela. Eu particularmente, inclusive, adoto essa postura. Então, na verdade, eu acho isso muito legal, essa estratégia, que inclusive o próprio Jones Manuel já comentou sobre ela num vídeo dele, né? Porque ele também tem vídeos muito simples e acessíveis e vídeos muito complexos, e eu acho isso muito legal. Então fiquem com Lélia Gonzalez. Agora a coisa começa a ficar duvidosa, né? Eu sei que muita gente vai ficar surpresa com a minha indicação desse livro. Eu vou comentar sobre ela e você vai ter mais surpresa ainda pela frente. O tal da física Fritjof Capra. Lá no embalo da ayahuasca, gente, quando eu tava um ser gratiluz, porque a ayahuasca ela fica umas 2, 3 semanas no teu corpo, eu pensei, por que não ler o Fritjof Capra? Mas assim, por mais que eu tivesse, né, nessa gratilusidade, eu realmente tinha preconceito, tá? Eu confesso, eu tinha preconceito com Capra. Eu achava que ele era, como tá na própria Wikipédia dele, tá? Eu achava que ele era um desses autores do misticismo quântico e blá blá blá. Ele é vendido dessa maneira
pelos cientificistas, né? Então eu tô cada vez mais irritado com os cientificistas, né? Eu tô cada vez mais irritado com essas pessoas que se sentem os guardiões da cientificidade. E quando eu li o Capra, eu confesso que eu fiquei com sangue nos olhos. Se fosse para fazer uma crítica ao Capra, é o seguinte: ele critica o capitalismo de maneira reformista. É suficiente? Não. A história mostrou. Esse livro é um livro da década de 70, ele passa a vida inteira sendo reformista, ele passa a vida inteira falando de tecnologia e de como que a gente pode melhorar o nosso sistema, que precisa mudar. Ele sempre deixa claro que o sistema socioeconômico que a gente vive precisa mudar. No primeiro livro, inclusive, que não é um livro sobre isso, mas ele é reformista, ele não radicaliza, e esse é o principal defeito do Capra. Esse livro é muito mais profundo, onde ele começa a criar o que ele chama de paradigma holístico, que na verdade tá na nossa cultura, né? Se você pegar um Edgar Morin, se você pegar, eu diria inclusive que o próprio marxista, ele está em direção a um paradigma holístico, não a um paradigma mecanicista e com muitos resquícios de mecanicismo, que é o grande problema do marxismo. Então começa a fazer aqueles vários plás de compreensão de que a gente precisa sim superar o paradigma mecanicista, tá, para um paradigma holístico, e que na verdade, né, isso que a gente entende por misticismo precisa ser revisto, porque existe uma cientificidade muito interessante e muito mais promissora do que o nosso atual paradigma. Eu nem sabia que o Capra é PhD em física e ele entende para um caralho de física. Ele escreve, assim, muito bem. É claro que não dá para entender tudo. Eu tô estudando física quântica, mas assim, falar eu estou estudando física quântica, né, para alguém que leu 5, 6 livros sobre o assunto, é absolutamente muito pouco. Não estarei falando de física quântica nos próximos 2, 3 anos, vai demorar bastante. O livro vale a pena dar uma lida sem preconceito, porque vende-se muito preconceito, mas essa coisa de coach quântico e blá 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 é um fenômeno capitalista. Mas se você não quer alguém vinculado ao misticismo, né, porque a premissa central do Capra é que as descobertas da física no século XX estão muito próximas ao que o misticismo oriental vinha dizendo enquanto visão de mundo, e ele mostra, isso não é algo que ele tira do nada. O Niels Bohr, o Heisenberg, o Oppenheimer também comentam sobre isso. O Capra só desenvolve, mas ele está falando em termos de paradigma, e ele está querendo mostrar que os físicos deveriam olhar melhor para o modo como os místicos viam o mundo, não necessariamente para virar um místico quântico ou alguma coisa do gênero, e que os místicos também deveriam olhar melhor para a ciência, porque existe, né, preconceito de ambos os lados. Os cientistas têm preconceito com esse misticismo e os místicos têm preconceito com a ciência, e ele quer integrar, o que é uma tarefa muito interessante. Em quarto lugar, A Realidade Não É o que Parece, do Carlo Rovelli. Eu li todos os livros traduzidos para o português do Carlo Rovelli. Tem, se não me engano, um único livro que não está traduzido, que eu ainda não li, mas esse aqui eu escolhi então como o mais interessante, que é um livro para a gente começar a entender física quântica. Um livro de alguém interessado em filosofia e alguém que escreve muito bem, de maneira muito agradável, porém a gente não vai conseguir ler esse livro e sair entendendo física quântica, mas é muito, muito, muito interessante e muito recomendado. Lembrando que a física quântica, existe aí uma série de questões que já estão consolidadas, desde Heisenberg, Einstein, etc. Mas a física quântica hoje ela tem duas linhas, que é a teoria dos loops da gravidade quântica e a teoria das cordas. O Rovelli é um dos autores que desenvolve a questão da gravidade quântica. Ele então está numa linha, tá? Numa das duas linhas centrais que são uma aposta do que vai ser o futuro da física. Eu li bastante esse ano essa questão da física quântica pelo viés do Carlo Rovelli. Esse 2024 agora eu vou ler um pouco pelo viés da teoria das cordas, inclusive já estou encomendando O Universo Elegante do Brian Greene, que pelo que eu entendi é um livro importante sobre esse outro viés, para ter uma visão mais ampla, que para mim, né, eu defendo que toda filosofia é necessariamente uma cosmologia e uma epistemologia, e toda filosofia é política, então tudo isso precisa ser integrado. Não tem como não passar pela física, não passar pela visão do que é o cosmos nos dias de hoje, né? Quais são as maiores descobertas e os maiores pensamentos acerca do que é o cosmos hoje, inclusive para pensar a filosofia. Faz parte da minha trajetória
história, livro muito bom, muito acessível, leitura. O que você não entender é porque é complexo mesmo e porque você não tem base, eu também não tenho, e é isso aí, é o mais simples possível. Einstein diz que as coisas têm que ser escritas da maneira mais simples possível e não mais que isso. Ele faz isso com maestria. Toda dificuldade se dá porque a nossa base de física realmente, a nossa base matemática é fraca, né? Pelo menos a minha é, gente, eu não sei nem somar direito. Terceiro lugar, Dialética, do Leandro Konder. Esse livro você lê num cocôzinho, né? Vai fazer um cocôzinho você lê esse livro. É muito interessante porque, mais uma vez, né, a gente quer pensar o capitalismo, a gente quer pensar o mundo, mas o marxismo tem toda uma base filosófica, uma base teórica de fundo, que é o materialismo histórico dialético, e para entender o dialético a gente precisa, né, de bons escritores. Muito interessante, tá? Muito interessante. Não tá na minha lista porque eu acho que eu li ano passado, mas, né, é bom ler esse livro junto com a Dialética da Natureza, de Engels, e fica aí, ó, uma delícia, tá? Então, também um livro muito simples que vai abordar questões filosóficas bastante complexas de maneira bem acessível. Em segundo lugar, de novo, vamos repetir autor para provocar mesmo, O Ponto de Mutação, do Capra. Tá? O Capra, no primeiro livro dele, que é o Tal da Física, ele vira um best-seller, daí ele passa quase uma década vivendo do dinheiro das palestras e do livro e buscando vários autores para aplicar e entender o mundo a partir do paradigma holístico que ele vem tentando construir. Ele fala sobre esse paradigma. Esse paradigma é como toda construção, grande construção intelectual e coletiva, né? Esse paradigma holístico, ele tá de diversas formas em diversos outros autores, mas a gente tem uma história belíssima, a gente tem realmente pesquisa bem feita, na minha opinião, embora uma crítica, então, né, a gente tem que ler o Capra sempre com um pezinho atrás, porque às vezes a gente pode ir longe demais e a gente quer ficar com os pés no chão, tá? Eu, pelo menos, né, sou alguém que quero ficar com os pés no chão, embora eu seja pós-moderno, né? Mas, enfim, uma crítica que eu poderia fazer a esse livro é, ao meu ver, tão empolgado que ele está com tudo que for holístico, ele pode ser um pouco leviano com alguns tópicos que ele está falando aqui, mas ao meu ver, ele escreve tão bem e é tão rigoroso, não é muito leviano, tá? Não é muito leviano. O livro envelhece relativamente bem, com algumas ressalvas que precisariam ser feitas com mais tempo aqui. O irmão do Capra dirige um filme sobre esse livro, mas assim, é até interessante, tá? Tá interessante, mas não se compara com o conteúdo desse livro. Em primeiro lugar, então, Friedrich Engels, Anti-Düring. Para mim, talvez, assim, se é marxista, a leitura mais importante que você precisa ler sobre o marxismo talvez não seja Marx, talvez seja o Anti-Düring, porque ele tem um capítulo que é a filosofia, um capítulo que é a economia política e um capítulo que é o socialismo. Inclusive, esse capítulo do socialismo vira um livro à parte, né, que é o socialismo utópico, o socialismo científico, alguma coisa assim, do Engels, tá? Então tem esse livro aqui dentro, um terço desse livro é aquele livro que se vende separadamente. Perfeito, maravilhoso. Se você tá no mundo marxista, se você quer entender mais de marxismo, eu diria que vale mais a pena você começar por aqui do que ir para Marx, que talvez você fique perdido, tá? Talvez ir para algum comentador, alguma coisa, mas assim, quer ir na base mesmo, isso aqui, ó, você não tem como errar, você não tem como se arrepender de ler esse livro. O Engels escreve, inclusive, de maneira muito mais simples e acessível que o Marx, embora a complexidade dos assuntos aqui não dá para falar que é um livro simples, mas em comparação, né, com o resto das leituras de Marx, Engels, etc., é um livro assim que é o mais acessível possível. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado e um feliz 2024 para vocês.